Brasil, planeta Terra, Rio de Janeiro, galáxia. De dia fica a iluminação boa, né? Vou chamar aqui hoje uma convidada especial, a Paula Carvalho. Já é a Paula do sexto ano. Dei uma reiniciada aqui na internet, como sempre. Antes, atrasei 2 minutinhos. Chamando ela, fala Matheus, boa tarde. Amanhã, hein? Tá na expectativa? Consertou a internet? Tocando muita guitarra aí? Depois até falar, você falar, deixa eu falar de série, música, banda, né? Falar sobre matérias da escola preferidas, por quê? Fala, Brenda. Entrou mais alguém aqui? Paula entrou. Fala, Brendoca. Vamos pegar a Paula aqui. Boa. Fala, Anne. Tá estudando? Depois você conta um pouquinho. Não precisa entrar muito em mérito da escola, mas pode contar um pouquinho como é que tá o EAD. Matheus Pereira ia fazer a live na terça-feira, a internet dele caiu. Ele tem 14 anos, ele tá no nono ano. Vai ser amanhã. Tudo bem, Paula? Ei, boa tarde. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá. Ah, Brendoca, não vai poder. Tá bom, Não, depois você mas aí vê. tem a gravação, né? Tem a gravação, ela Tem, assiste tem que depois. ter. Com certeza. E aí, E Caio? é um Partiu? estúdio make? Você tá no estúdio make? Pois é, na verdade, eu até ia mudar de cenário, mas aí como aqui já fica meio que esquematizado com Ah, ring tá light, com as ótimo. coisas, eu falei, vou ficar aqui mesmo. Não, tá maneiríssimo. Tá ótimo. Tem um jeitinho no rosto para não assustar ninguém, afinal de contas eu mandei aquela foto Tô com para uma você, eu espinha falei, aqui, meu... mas Não, eu exatamente, eu não falei, tenho mandei maquiagem aquela pra disfarçar, foto. não. Poxa, vou te ensinar. Na volta a gente faz um automaquiagem, um curso assim rápido. Acho que Boa, quem boa. quiser Tapar as também. olheiras e as espinhas aqui. A alimentação não tá muito boa, não. E, ó, vou dar dica boa, pode deixar, porque alimentação e hidratação é fundamental. São fundamentais. Beleza. E aí, como é que tá essa quarentena? Olha, eu vou te falar assim, fácil não tá. No início, na verdade, eu fui até levando bem. Tem gente que aconteceu o inverso, né? Que no início ficou muito ruim, agora já tá se habituando, Eu se acho que o adequando. meu Eu caso acho foi que mais esse, o contrário. Então, o meu, acho que no início eu estava num ritmo, até porque eu me mudei, enfim, fui para um outro bairro, fui mais para perto da minha mãe, então acho que tudo isso me ocupou bastante em resolver problemas daqui. Só que hoje em dia já sinto um pouco a falta, principalmente da rotina, da escola, enfim, das amizades. Não é muito fácil levar. Ainda mais que eu, por exemplo, que tenho uma dificuldade muito com a tecnologia. Por incrível que pareça, eu perco muito foco na ensino à distância. Tanto que eu Eu já perdi também. muitos cursos e muitas Também. oportunidades por causa de ser à distância. Eu, mil vezes, assim, longe, olho no olho, a presença humana. Eu sou muito mais, assim, humana nesse sentido. Eu acho que a tecnologia, ela tem as coisas positivas, mas para mim, para ferramenta, para uso pessoal, eu tenho dificuldade. Eu também tenho. Às vezes não é porque a gente gosta de foto, celular, essas coisas, que a gente entende de mexer nas configurações das plataformas. E também eu acho que é tanta plataforma diferente que a gente vai ficando perdido. Se fosse mais unificado, é Zoom, WhatsApp, Google, Teams, não sei o quê. Aí tem a Nossa, plataforma do curso, o Paulo Freire, EAD, você vai ficando um monte de ex- e-mail, um monte de conta, um monte de cadastro. Nossa, isso também cansa. Ficar só de ficar fazendo essa entrar aqui e sair ali já cansa. é verdade, A com gente também, certeza. lógico, a gente está acostumado a gente se formou para uma coisa, ir na sala de aula, nem que seja de ônibus, também é cansativo, mas a gente chega lá, todo mundo tá junto, a gente se estressa também, cansa, mas não tem essa rigidez de ficar o tempo todo sentado na frente do computador, sem poder, né, ver as pessoas. Com certeza, com certeza. E sem contar que às vezes fica mais até tenso. Eu me sinto mais tensa na frente do computador. É, também porque É, fica gravado, né? A gente fica mais exposto às reuniões, às aulas, pode cometer uma sim, gafe, a pessoa gravar e depois compartilhar. é verdade, com certeza.
Sem contar o problema da internet, que aí tem esse problema da gente não ter ser ofertado pacote de internet, celular, computador. A gente tinha que receber isso tudo para trabalhar, né? Com certeza. Eu, por exemplo, quando fiz a mudança, eu tive que trocar de operadora, porque a minha internet não ficava boa aqui nessa região, e eu fiquei quase que usando só meus dados foram embora rapidamente, enfim. Foi um problema que eu tive que lidar, porque caía o tempo todo, enfim, gastei mais dinheiro, porque paguei multa, porque encerrei contrato, enfim, todas essas preocupações. Não, é bem chato, porque no meu prédio só tem uma internet, que é a Vivo de 10 megabytes e para upload é 1 megabyte. Às vezes eu gasto Aí, dados também, porque está muito ruim. muito ruim. É complicado. E o sexto ano ele tem uma devolutiva, assim, eu acho que eles são um pouco maiores, não sei, porque o segundo ano quase ninguém acessa muito só pelo WhatsApp um pouco. Sim, na verdade, assim, eu entendo que o CLAS, embora tenha, acho que o sexto ano deve ser um segmento que tem bastante inscritos, muitos e-mails, muitas pessoas estão lá, mas a acessibilidade mesmo, a devolutiva, ela é muito baixa, baixa, assim, 2, 3% talvez. É bem mínimo, a gente, tanto que, Clara e eu, nós profissionais, para quem está assistindo não sabe, nós fizemos a bidocência. Então, nós somos professores de 2 turmas do sexto ano, então a gente decidiu realmente formar um grupo. Isso é recente, para que outros alunos tenham acesso às atividades, porque ficou bem restrito, não é uma realidade de todos, né, de uma forma geral. Então, a gente faz o que a gente pode, de maneira voluntária mesmo, de uma maneira que a gente procura atender esses alunos. A Clara até falou, você sensibilizou muito com algumas crianças. Poxa, professora, eu não consigo acessar, minha mãe aqui em casa não tem computador, é só pelo celular da minha mãe. E vários relatos desse tipo, entendeu? Não tem como imprimir, eu não consigo acessar a internet, enfim. Então a gente está tentando dar um jeito para que essas pessoas, essas crianças, elas tenham um mínimo de acesso, mas que tenham. Sim, é difícil, né? Essa biodocência começou agora a gente não teve muito tempo, né, para ir experimentando as novidades desse ano no presencial, né? Foi bem rápido, Pois, fevereiro, carnaval e quarentena. pois é, a bidocência, na verdade, assim, a parte boa é que eu estava trabalhando, né, estou trabalhando com uma professora que é muito parceira, né, já de anos, então ficou muito simples. Eu acho que a bidocência, ela precisa vir de uma parceria, né, você vai dar humanas e dar exatas, eu acho que isso não precisa muito mesmo de que as duas pessoas tenham a mesma sensibilidade, o mesmo, talvez, método, cada um com o seu jeito, claro, mas o importante é que tenha esse companheirismo. E eu vou ser sincera, nessa quarentena, devido até à plataforma, às reuniões, o que tem me deixado muito tranquila é saber que elas estão ali, sabe? É o coletivo mesmo, são as parcerias. Mas se não fosse elas me dando auxílio, me orientando, eu ficaria bem pior, porque eu já me sinto, assim, às vezes perdida. E, assim, Clara sempre, a Renata Cunha, a Silvane, é uma galera, assim, que tem me ajudado muito, tanto presencialmente e agora à distância. Elas têm, assim, me orientado bastante. Eu também fico muito feliz dos colegas de segundo ano e se fosse sozinho a gente ia ficar mais, né? Ia ser difícil, né? Porque duas, três cabeças pensam melhor que uma, e às vezes você Com tem uma ideia, outra certeza. pessoa corrige, enfim. Às vezes um tem uma disponibilidade maior, ou teve um problema, o outro posta, a gente fica mais dividida também a responsabilidade quando tem problemas. É verdade. Quer falar um pouco sobre o sexto ano, para quem não sabe? Muita gente eu falo que tem sexto ano e não sabia, assim, quem não é da... Eu mesmo, quando eu entrei na rede, eu nem sabia que tinha sexto ano nesse molde, assim. Vamos lá, sexto ano, na verdade, ele, né, até ano passado ele era experimental, ele esse ano virou sexto ano carioca. Ele é um segmento com muita polêmico, assim, agora nem tanto, mas se discutiu muito sobre essa questão de se formar na rede, né, no sistema de educação, essa plataforma de sexto ano experimental, onde colocaria um professor generalista para ser professores especialistas, porque sexto ano faz parte do ginásio, né, do tipo ginásio. E, enfim, várias polêmicas, desde economia de pagamento para professores, na verdade você substitui 4 P1s, enfim, tem trocentas discussões. A polêmica, na verdade, ela gira muito em torno, sim, da questão da economia, de sobrecarregar um professor que não é especialista. Eu, por exemplo, no início tive muita dificuldade de matemática. Na época ainda era CIEP, então nós trabalhávamos no mesmo prédio e eu tinha acesso aos colegas do ginásio, né, dos professores do 7º, 8º ano. Pedi muito ajuda. Nossa, como que eu pedi ajuda do Thiago, Flávio, professores que me ajudaram na parte de matemática, porque realmente eu não sou especialista
na área de exatas. Na verdade, eu sempre tive um pouco até de rejeição. Eu me dava bem assim, eu passava Matemática de raspando. sexto ano é difícil. Tem algumas coisas, assim, e ainda mais quando você não via aquele conteúdo durante muitos anos, né? Então Sim, não, ficou meio depois de 20 anos complicado nesse. fazendo, você já pega uma base, né? Quando você tá, eu não Não, sei como é que é, cada ano eu exatamente. tô em um ano. Eu comecei no segundo, depois pro terceiro, eu voltei pro primeiro, agora eu tô no segundo. Mas às vezes eu acho que se eu ficasse todo ano, tipo, no segundo, eu ia pegar mais o ritmo, assim, do conteúdo, da época. Enfim, se a gente voltar a ter aquele tipo de enfim, fluxo do conteúdo durante o ano bimestre. Sim, na verdade, assim, hoje eu posso dizer que eu já meio que, né, já domino praticamente o currículo, algumas modificações, claro, as atualizações, enfim, que vem, mas eu costumo dizer que o currículo, ele, né, tem esse domínio. Porém, a gente nunca sabe tudo, eu sempre vejo muita crítica, uma autocrítica em relação à história e geografia, porque como eu tinha dificuldade de matemática, eu me esforcei muito para aprender, para aprender métodos práticos da matemática. Então, assim, história e geografia ficou um pouco mediano, aquele feijão com arroz, sabe? Então, Até assim, porque eu não me é tão esforçava. cobrado, né, pela prefeitura, né? Sim, mas quando chega lá Mas no querendo ou não, fica sétimo, sobrecarregado e fica mais do que é mais sim, cobrado. que é português, né, ciências e matemática. E história e geografia acabam que chega lá no sétimo ano, a cobrança é imensa. Eu tenho certeza que eles devem falar muito no nosso ouvido, porque eles chegam realmente muito neutros, muito básico do História e Geografia, e que são conteúdos importantíssimos, não é que sejam irrelevantes, nada disso. É porque realmente a cobrança fica muito pesada em cima de matemática, português e ciência. E como não somos especialistas, né, a gente acaba dando muito o que tem na apostila, o que vem nos escritores, mas bem o básico mesmo. E aí, quando surgiu o sexto ano, eu fui da segunda turma, da rede toda do sexto ano. Eu era de sala de leitura Foi em que ano e mesmo? foi em 2012, foi a primeira turma, se eu não me engano. Eu entrei em 2013. Eu entrei na prefeitura em 2011. Então, assim, quando eu entrei, eu logo fui cedida para uma outra escola, peguei uma turma de segundo ano. Eu sempre vim de escolas particulares, assim, em alfabetização, e eu sempre amei trabalhar história, sempre. Quando eu estou na alfabetização, eu trabalho história sempre. E quando no sexto ano eu já trabalho mais livros paradidáticos. Esse ano, por exemplo, eles estão assim, meio até chateados. Eu fico também, porque o livro ficou na escola, eu até tento ver se eles conseguem ler. Eu estava trabalhando com eles, se eu não me engano, estava no sétimo capítulo do que eles amam de paixão. Eu trabalho cada semestre um livro diferente. E eles estavam. A Morte Tem Sete Herdeiros, que é um livro de meio que suspense, terror, tem que descobrir os assassinatos. Eles gostam dessa temática assim, de serial killer, bem Legal, é, interessante. verdade. E aí, lá no segundo ano, quando eu dei aula, eu já fui convidada, logo no primeiro ano, praticamente, para fazer parte da sala de leitura, devido ao método de alfabetização que eu tratava com os alunos. Então, no meu planejamento, todo dia tinha uma história diferente. Seja ela curta, um conto de fada, seja um conto popular, sempre tinha. Então, a coordenadora visualizou aquilo e percebeu que havia um déficit na escola em relação à leitura, muito grande. Ninguém entrava na biblioteca, a verdade é essa, a biblioteca ela ficava fechada. Não tinha, era entrega às poeiras. Então ela achava que a gente podia fazer uma movimentação, algum projeto que fizesse a sala de leitura ser vista, né? Ter a visualização que ela merece, que eu acho importante. E eu vou ser sincera, eu tenho uma crítica absurda com a rede devido à falta de valorização da sala de leitura, da motivação à leitura, dos projetos voltados para, sabe, porque é o patamar, é a base. Dali você alfabetiza, dali você cria histórias, você inspira imaginação, e aí vai. E aí, quando eu fui convidada para fazer, eu achei o máximo, porque ela me deu uma autonomia absurda de montar a sala do jeito que eu gostaria de montar. Enfim, foi muito bacana. E aí, em 2012, mais ou menos, e aí com a entrada da direção na escola de origem, que é a Bartolomeu, eu fui convidada para ser professora da sala de leitura de lá, para fazer, na época eu fazia dupla, não era 40 horas, para fazer sala de leitura de lá. E não sei se você conhece aquela casa do morador, no CIEP. O Não, CIEP tô tem vendo aquela no casa. comentário da Ariadne, que ela não sei se é mãe da Alessandra. A Alessandra é da Paula? Não sei. A Ariadne era mãe da Joyce e da Alessandra. Calma aí, rapidinho, vou voltar no assunto, sem te Ah, eles cortar. querem saber o final do livro. O final do livro Sexto ano é que. a antiga quinta série, né? É, a Anne, ela tá lá na Irlanda, ela já foi entrevistada. Saudade de vocês, Grazi, oi, Brenda, Grazi, Cirlane, oi. Aí a Ariadne perguntou, professora, qual o final do livro? É pra, não, você tem que ler o livro pra saber, ué.
Mas aí, a graça é essa, você tem que ler o livro. Sabe que o título é A Morte das Seis Herdeiras. Dessa eu não sou, eu sempre brigava com eles, falando assim, olha, não vai procurar o final do livro antes de ler todos os capítulos, porque tem uma narrativa, tem toda uma... Aí eles, não, eu vou procurar o final do livro, não vou dizer. Porque no final das contas, o final é justamente quem matou, se não matou, enfim, eu não vou falar, não vou dizer o final do livro. Não, vamos pular, então vamos ter a casa do estudante no CIEP. Do morador, no CIEP tem uma casa do morador, que parece até uma nave, que fica um pouco afastada do prédio do CIEP. Não sei se você lembra. A estrutura do CIEP tem uma casa... Eu não cheguei a pegar a escola no CIEP, né? No CIEP. Então, é um lugar bem afastado, que seria a biblioteca, no caso, do CIEP. E aí, o que acontece? Nesse lugar, gente, assim, quando eu abri, porque a ideia era essa, então, eu saí de uma escola que eu era cedida, voltei para a escola de origem, para reinaugurar uma biblioteca que praticamente não existia. Quando eu abri a casa do morador, era teia de aranha, era livros, sabe, amarelados, era uma coisa... Eu lembro que eu carregava carrinho de pedreiro, com os livros na mão, para subir para dentro do prédio e montar e reinaugurar. Hoje, se você for no CIEP... Não, exatamente. Se você for hoje no CIEP Vicente Mariano e pedir para... gostaria de ver a sala de leitura... Você pode ter certeza que aquela sala, quem construiu, não fui eu sozinha. Não posso abrir a boca e falar, nossa, fui eu sozinha, eu tive muita ajuda. Mas quem inaugurou, assim, quem fez a reabertura, que conseguiu selecionar e fazer os livros, selecionar, montar, fui eu. E uma galera que me ajudou, que na época eram os estagiários, na época os diretores permitiram que eles me ajudassem, porque era muito trabalho mesmo, foi muito trabalho. E aí, não satisfeita, ainda consegui montar o de cima, porque o prédio era dividido em primário em cima, né, do primeiro ao sexto em cima, no segundo andar, e no primeiro andar, do sétimo ao nono. Aí, em 2016, que houve a separação de estruturas de prédio, que aí você conhece, que é onde nós estamos. Mas foi maravilhoso. Foi um período que realmente... Sabe, se valorizava, a sala de leitura, ela não era um cargo de Severino. Tampa-buraco, não era um Severino da vida, sabe? Eu acho que a sala de leitura, ela tem que ser realmente valorizada. Eu tenho muita crítica nisso. Porém, como sala de leitura é aquela professora, assim, não é que não seja necessária, mas está lá no último da lista. Em 2013 surgiu uma turma, em 1604, Caio, pensa numa turma que ninguém conseguia entrar. Ninguém conseguia dar aula para aquela turma. E não é porque eu faço mágica, não. Eu tive que colocar uns 10 para fora. E assim, com um conselho tutelar. Foi uma turma bem difícil. O coordenador não conseguiu, o outro professor não conseguiu. Uns 2 professores não conseguiram. O diretor virou para mim e falou assim, olha, a gente não tem opção. Você vai precisar sair da sala de leitura para pegar essa turma de 6º ano. Lá fui eu. Sem brincadeira, não foi fácil. A turma ficou bem reduzida. Foi quando eu consegui levar até dezembro. E depois desse desafio, eu falo que eu pego qualquer turma. Foi tranquilo. E tô lá desde 2013 até hoje, no 6º ano. Penso em mudar de segmento? Já pensei, mas às vezes eu fico pensando assim, na minha identidade com essa idade. Eu tenho uma coisa... Ai, gente, minha família apareceu. Eu tenho uma identidade muito forte com essa faixa etária, com esse momento, né, da pré-adolescência para adolescência, né, de transição. Mas espera que a gente volta lá. Eu ia falar que o incentivo à leitura é muito importante. Eu tenho perguntado sobre a alfabetização e muita gente que relatou ter tido facilidade, relatou porque teve incentivo à leitura. E você se lembra da sua alfabetização? Lembro e foi especial demais. Primeiro que, assim, eu meio que sempre fui muito curiosa, desde pequenininha, para tudo. Eu sou totalmente voltada para a área das artes, assim, então se eu não estou metida com dança, eu estou com livro, estou achando que eu sou um teatro. E na alfabetização foi diferente. Eu comecei a ler muitas histórias em quadrinhos, livros, eu só via as figuras, eu imaginava aquelas figuras na minha cabeça seriam textos. Então eu meio que entrei na alfabetização meio que já sabendo, já alfabetizada, né? Por incrível que pareça, eu entrei na escola meio que já... E aí encontrei uma professora de 1º ano que cantava, que contava história, tinha violão. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu me encantei com os livros. O livro, para mim, não teve aquela questão de ser castigo.
vai ler esse livro, Cachil. Gente, eu acho até hoje isso um absurdo. Então, era prazeroso aprender a ler, a dar sentido aos textos, entendeu? Então, a alfabetização, para mim, assim, teve um significado muito positivo, foi muito especial. Acho que isso, querendo ou não, isso ficou, tanto que até hoje eu gosto de trabalhar com contação de história, com livros, enfim. É uma fase muito Algumas pessoas gratificante ainda a têm contato alfabetização. com a professora que se alfabetizou, e teve gente que relatou trabalhar na mesma escola que foi alfabetizado e ser colega de trabalho das professoras da alfabetização. Gente, meu sonho era encontrar essa professora. Eu não tenho muito tempo. E olha que eu procurei. Professora Melissa, se estiver me ouvindo, me fala, porque eu sou assim, eu queria muito. Seria um sonho Do Fundamental 2 reencontrá-la. eu tenho vários, do Fundamental 2, do ensino médio. Colegas do Fundamental 1 eu tenho alguns. Poxa, não. Eu tenho, assim, do ensino médio, eu tenho bastante. Tem até um grupo no Facebook, que tá todo mundo lá do Instituto de Educação. Tem uns 5 mil pessoas, incluindo professores, e ginásio, que são. Na verdade, eu fiz Instituto de Educação do primeiro até o quarto ano. Eu fiz 4 anos de curso normal. Então, Então praticamente uma você veio vida do no normal. Você Instituto. foi pro normal porque por acaso ou por uma escolha? Olha, vou ser sincera, meu sonho era fazer publicidade. Eu queria ser jornalista, publicitária, nem sonhava em ser professora, embora eu descobri essa profissão, me encantei, estou até hoje nela. Eu queria ser publicitária, não, mas só que minha publicidade só escola particular, não tinha escola pública, meu pai não tinha condições, a gente não tinha mesmo. E aí ele falou: olha, ou é formação geral ou é curso normal. E eu lembro que eu chorava, falava, não, eu quero ser atriz, eu quero, não sei o quê, cismava com isso, queria ser atriz, queria ser bailarina, e eu falei, não, então vou fazer o curso normal. E foi no primeiro ano mesmo, logo no primeiro ano que eu entrei, que eu fiz os primeiros projetos, que eu comecei a me apaixonar, principalmente pela parte pedagógica, na parte literária. Eu praticamente vivia na escola. A minha mãe falava: Paula, nossa, você vai de manhã, só chega de tarde. Porque tudo que tinha na escola de movimento estudantil, de companhia de teatro, companhia de dança, a banda da escola, tudo que tinha, imaginava, Caio, eu me metia. Eu estava ali dentro, a Paula estava ali, é impressionante. Fiz de tudo. Instituto de Educação, assim, tem lá gravados os professores, os diretores, representantes, no conselho de classe, tudo era eu. Eu falava, gente, enfim, eu morava no Instituto de Educação praticamente, então foi uma fase muito boa, assim, eu me descobri mesmo no normal. Foi no primeiro estágio, então, que eu fiz, foi ali que eu vi que, olha, acho que a sala de aula pode ser meu palco. Eu acho que dá para ser aqui. Legal, eu ia falar isso, já conversei com algumas pessoas também, né? Porque na nossa profissão a gente pode trazer várias coisas que a gente gosta para nosso trabalho, como música, arte, dança, dá para ir mesclando tudo no projeto, né? Na verdade, até para quem não tem muito foco, também gosta um pouquinho de tudo, eu também me identifico um pouco. Sei, brincar um pouquinho de leve no violão, alguma coisa assim, fazer um malabarismo, nada muito avançado, mas para criança eles é ótimo e vai ficando divertido, né? Aprender de forma divertida e a arte é muito importante, né? Com certeza. Você pensa, Caio? Voltou, foi o meu. Meu Wi-Fi Ah, caiu. sim. Ah, então tudo bem, tudo bem. Você falou que faz uma coisa simplesinha, né, com violão e tal, mas pode ter certeza que para eles está sendo incrível, vai marcar, assim como os professores me marcaram. E é o que você falou, eu descobri que você pode trazer aquilo que você gosta, que você suas paixões, para o seu trabalho, para a sua profissão, né? Você professor, enfim, é uma profissão que dá para te abre, dá uma brecha, assim, para você. Ah, gosta de dança? Vai fazer coreografia. Nossa, isso explica o que eu faço muito na escola, entendeu? Eu gosto de música demais, gosto de dança, sempre gostei. A dança, para mim, é uma terapia, assim como os livros. Talvez eu ainda não consiga hoje exercer a parte de leitura muito. Eu faço com eles, mas talvez não do jeito que eu gostaria. Eu tenho tantos projetos, mas eu tenho certeza que haverá oportunidades. A Paula faz tudo ficar didático. Peraí, subiu aqui. Ângela entrou. Oi, Ângela. Ficar didático. Até um ônibus lotado. Ah, quem é a Ângela Souza? Não, Lívia Holanda.
Ah, gente, mas olha, ela é minha prima. Um beijo lá do Ceará. Você tem uma ideia, eu fui guia turística dela. Então foi no trem, foi no ônibus, tudo parecia uma aula para ela, entendeu? É por isso que ela tá falando isso. Ah, entendi. Aí depois você Ai, minhas lindas. fez o normal e foi fazer faculdade. Letras, fiz letras. Não era a minha primeira opção. Eu sempre fui assim, né? Na verdade, eu queria fazer educação física. Mas aí sim, por insegurança, por pressão da família, existe preconceito? Sim, existe. Né? A questão da educação física, e eu tenho uma admiração absurda por esses profissionais, que todos têm o seu A valor. mulher tem mais dificuldade de entrar em profissões que usam o corpo. No caso, a educação física é corporal e seria mais para Sim, homem, praticar esporte, mulher, cuidados, professora, enfermeira. exatamente. Então, assim, aí eu fui para a área da humanas, né, da literatura. Então, eu sou formada em letras e literatura pela Unigran Rio, em Caxias. É, Foi uma experiência maravilhosa, eu tive uma graduação muito participativa, porque assim, a faculdade particular, ela depende muito do seu empenho mesmo, assim, do que quer fazer, não é uma coisa que o coletivo te move, se você não for Peraí, atrás, deixa eu tentar voltar pro Wi-Fi rapidinho, sem querer te cortar. Pode continuar falando, na verdade, mas você não, caiu tranquilo, porque eu vou mas voltar para assim, foi um momento que eu tive acesso, conheci muitas pessoas da área da literatura, assim, que eu me inspirei, que eu me inspiro até hoje, entendeu? Porque ela falava exatamente da importância da literatura infanto-juvenil na alfabetização, no desenvolvimento, e foi bastante, assim, graças a Deus, foi bem repercutida, foi bem bacana a, a resposta, né, dos professores em relação a isso. E hoje você vê que tem uma pós, né, pretendo fazer uma pós voltada mais para a literatura infanto-juvenil. Foi um curso, né, de biblioterapia, que na verdade me levou a esse ramo foi tudo por causa de uma vontade imensa de fazer parte de um projeto, né? Que eu sou voluntária do Viva Deixa Viver. É um projeto até bem conhecido de contadores de história em hospitais. E eu tive o privilégio de ano passado fazer parte dessa associação. muito legal. Esse tipo de trabalho é muito legal, né? Acho que já tinha o lance de enfermeiros palhaços, palhaços que vão fazer brincadeiras com as crianças. Quando eu fui estagiário no Museu da Carmen Miranda, vou conversar com duas pessoas que trabalharam lá comigo também, no setor educativo. Tinha o Instituto IFF na frente. Eu sempre esqueço o nome, é a segunda vez que eu esqueço uma live. Fernandes Figueira ou Figueira Fernandes, que é Figueira Fernandes. Tem criança em estado terminal e tal. A gente fez também uns trabalhos lá do museu. Foi bem bacana. Sim, o Viva, na verdade, eles se difere dos palhaços da alegria, né? Que são os. Inclusive, lá no hospital eu encontrei vários desses que se vestem de palhaço. E a gente vai com um jaleco mesmo com porta-livros, né? Praticamente. A gente vai com vários livros. E só que tem todo um trabalho tão sério, né? A matriz é em São Paulo, e aí todo ano eles abrem uma turma de treinamento. E aí nessa turma de treinamento, Caio, assim, eu conheci tanta gente massa, assim, gente maravilhosas, escritores que, assim, eu nem imaginava, nem sonhava em ter acesso, que eu já admirava, que eu já tinha lido. E por isso que eu falo assim, é gratificante todo o processo, desde o treinamento, ao entrar. Aí quando finaliza o treinamento, você escolhe o hospital, eu escolhi mais perto da minha casa, que é conhecido como Hospital Infantil aqui em Caxias, Luiz Mélio Silveira. Esse hospital, a parte pediátrica, é lá que eu atendo. Desde fevereiro a gente está parado, porque muito antes a gente já pediu, né? A própria organização pediu para a gente suspender a ida. Sinto muita falta. É uma vez por semana, mais ou menos. Mas eu tive, ano passado, né? Eu tive experiências incríveis, assim, de crianças que também muito tempo internadas, crianças que não querem nem ter contato. Eu imaginava que nenhuma ia recusar, mas eu tive experiências de crianças que não queriam ouvir, porque a gente pergunta se quer ouvir uma história. E teve alguns casos, poucos, mas teve casos de crianças falarem que não. E aí, como é um leito, uma enfermaria, você começa a ler, daqui a pouco você está olhando, ela está te olhando, ela está prestando atenção, daqui a pouco, quando você vê, ela
está participando da história. E aí você vai quebrando esse gelo e você vai humanizando e sensibilizando. A biblioterapia, para mim, nessa quarentena também tem surtido muito efeito, porque a gente fala assim muito em terapias. E aí, faz um hobby, vai ler um livro, vai fazer uma dança. E até as pessoas não têm noção de como que você pode se aliviar, acalmar, alimentar a sua alma através de textos. E aí é só você selecionar os seus gostos de Mas tem acordo com que o que ter uma você... seleção, né? Tipo, tem que ter uma técnica, né? No caso, você estudou. E, por exemplo, eu tô mal, eu vou ler, de repente eu não posso ler uma coisa que vai me dar uma palavra que está na moda agora, que é importante. É gatilho, não sei, vai ler uma coisa que vai perturbar mais. Sim, por isso que é a importância da orientação biblioterapêutica, porque ela vai te orientar de acordo com uma narrativa que seja próxima daquilo que você precisa. Né? Na biblioterapia ela vai fazer isso, né? Assim, remediar através de leituras de livros, ela precisa de uma orientação. Então, dependendo do que você for ler, isso não vai te fazer muito bem, entendeu? Então, por isso existe uma orientação muito grande. Quando eu vou no hospital e eu pego pacientes maiores, que lá vai até os 16 anos, né? Dos quatro não, do zero mesmo, do hospital infantil aos 16. Quando eu pego uns maiores, assim, que estão chateados de estar ali, já tem uma semana, já quer estar em casa jogando videogame, quer estar com os amigos, estão internados ali durante um tempo. Aí você pega, por exemplo, igual um livro, eu sou apaixonada por esse, A Força da Palmeira. É da Não pode jogar ele pela Annabelle. capa, né? Eu julgo o livro pela capa. A Annabelle Lopes é uma escritora argentina. Ela também ilustrou o livro. E quando eu pego esse livro aqui, eles já ficam, porque eles primeiro estão com o celular, eles meio que olham para você, aí você pergunta se você gostaria de uma contação de uma história, você, né? Eu chego com muita sutileza, com uma delicadeza. E eu tenho um laço, eu não tô com ele aqui, um laço que eu boto no meu jaleco, e aí eu falo com eles se eles querem ouvir. Eles ficam meio assim, Por que eu falo Força da Palmeira? Porque ela vai falar da força que dá uma pedra, né? Que um homem muito mau, ele chega e ele percebe que tem uma mudinha crescendo ali, uma vida crescendo ali, que tá feliz, mas de repente, do nada, como a nossa vida, acontece do quê? Uma pedra. Uma pedra cai no meio do nosso caminho, a gente não tem como se sair dela, a gente acha que não tem solução, ela é pesada demais e está causando até dor. E o que eu posso fazer? E aí a palmeira, a mudinha, ela consegue enxergar uma saída, ela começa a descer. E aí é que o livro fala, né? Ela começa a crescer para baixo, aumentando as suas raízes. Ela vai crescendo, mas o livro fala mesmo, olha o tamanho da raiz. Ela vai crescendo, 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 fazendo com que ela ganhe muita força. E ela vai chegando até o subterrâneo mesmo, lá onde tem aquelas águas. E aí ela ganha força para ficar muito forte e conseguir subir e derrubar a pedra. E como ela tem uma raiz enorme, enorme, ela fica a árvore mais majestosa daquele deserto, sabe? E ela sobe, 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 sobe e ela consegue ficar firme. E quando aquele serzinho do mal chega para zombar, achando que tinha matado aquela vida, ela, ao invés de se vingar, ou ao invés de colocar para fora toda a raiva, todo o rancor, ela agradece. Ela disse que se não fosse a pedra, ela não teria tanta raiz que o alimentasse e tornasse ela tão majestosa, tão poderosa. E aí eu falo isso para eles. E quando eles saírem do hospital, quando eles vão sair do hospital, eles vão se sentir poderosos, eles vão se sentir outras pessoas mais fortes. Eles vão dizer assim, já passei por isso. Isso é fácil. Aquela situação que a gente às vezes se desespera se torna tão pequenininha que você consegue resolver assim, tranquilamente. Isso, Caio, é biblioterapia. Isso é o que eu aprendi agora essa semana com a Cris Furtado, é você mexer com sentimentos. É o que o Mário Sérgio Cordella fala, em que a gente não tem que ser âncora, a gente tem que ser raiz. Tem a ver com o livro, porque a raiz ela te alimenta, a âncora ela te mobiliza. Então, quando você cria raízes, você começa a perceber que você é forte. É aquilo que muitas pessoas às vezes não aguentariam, você aguenta. Aí fala, nossa, por quê? Porque a sua raiz cresceu, ela tá forte. Por isso que eu falo que às vezes quando um mal vem para você, né, como essa situação da quarentena está vindo pra gente, eu acredito que nós vamos sair muito mais fortes. Mas precisamos ter consciência de que primeiro a nossa prioridade é estar bem. É a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa família, é a nossa saúde mental, ela precisa estar bem. Aí sim,
quando isso passar, nós vamos estar fortes e com nossas raízes mais firmes, mais fundas, até mesmo para nós ajudarmos a quem não vai estar. Porque eu acredito que vai haver uma distinção. Eu acredito que vai ter muita gente fortalecida, mas vai ter muita gente que vai precisar de ajuda, sim, como já tem. Entendeu? Então, é o que eu me apaixono pelos livros, pela biblioterapia, enfim, pela contação de história. A criança fica com os olhos brilhando, por isso que eu fico tão triste, eu não consigo. Eu tô várias vezes querendo fazer um YouTube, um canal de contação de histórias, mas o olho no olho da criança, do público, faz toda a diferença. Mas eu tô pensando na ideia. Mas vale a pena, até porque agora com esse impedimento elas podem ter um tablet lá e ver um pouquinho. Deixa eu ler um pouquinho o que foi comentado aqui que passou. Sim. Oi, gente, socorro. Vitória está mandando um beijo, minha irmã. Também quero. O colecionador de pedras também é muito bacana, a Angela Souza falou. Sim, eu vou ler. Boa sugestão. E Tia Socorro, só quem tem raiz suporta o que suportei. Tia Socorro Viu? também foi convidada a fazer uma live, vai ser uma live histórica. Com certeza, já vou emprestar o livro para ela. A mãe da Tia Socorro, já entrevistei, tem gravada a entrevista. Com altos relatos. Até relatos que a gente combinou de tirar. Você lembra, Tia Socorro? Ano passado? Não, então ela tem que chamar. E eu vou falar, eu tenho uma admiração por essa professora, por essa mulher, por essa mãe, por essa filha, que é a Socorro. Né? Não é puxando saco, não. É porque eu penso uma pessoa que tem uma bagagem. Elogiar não é puxar saco, isso é um tema importante. Não, é porque eu tenho um carinho e ela sabe disso, Eu tenho uma honra, um privilégio de dizer que eu fui a primeira professora da filha dela, tá? Que fez 15 anos. A Vitória, assim, que é um amor. Você vê anos. Quando ela fez 15 anos, ela me chamou. Agora ela já tá com 18, é verdade. Mas eu fui a primeira professora dela, assim, por que eu falo primeira professora? Porque a alfabetização até o 5º ano foi a própria mãe. Então ela disse que não conta. Aí a primeira professora diferente fui eu, no 6º ano. O Guigui vai falar, vou deixar o Guigui ser alfabetizado por vocês, não vou seguir com ele não. Manda o Guigui, com certeza. A ideia do canal é muito boa também. Eu também quero botar no YouTube. Na verdade, eu ainda não fiz. Eu tenho um canal, mas não é um canal nada demais. É só pra bobeira. Aí eu fiz o canal, só que o vídeo tá muito grande pra postar e na internet é ruim, como eu falei. Eu já pego e boto no Facebook também, mas eu tenho que botar no YouTube. Até um amigo falou que lá no YouTube também tem mais chance de dar monetização. Aí quando ele falou isso, é que eu falei, não, peraí, tô dando bobeira. Vou botar no YouTube. Até porque quando a live é no Facebook, dá pra ser simultânea no YouTube também. Fala. Entendi. Não, era isso que eu ia te perguntar. Assim, com um canal, na verdade, você pode ter uma linha uma pauta, né? Uma linha de roteiros, né? Fazer um novo. Só com as entrevistas, assim, react, live, de educação, alguma coisa assim, profissional. Beleza, faz, eu super apoio. Eu também estou pensando, eu vou pegar coragem, vou fazer um canal de contação de história, ainda mais agora que as crianças estão em casa, eu fico pensando nisso, né? Os pais. Exatamente, agora é a deixa. E na verdade a chance disso ficar como legado, né? Porque esse mundo virtual vai ficar mais presente na nossa vida a partir de agora, mesmo a gente conseguindo, se a gente conseguir uma vacina, né, um remédio. Tem razão. Os médicos, eles não... Quando eu vou ao consultório, algumas clínicas, eu não vejo eles muito otimistas, mas a gente precisa ficar. Quando a gente conversa com alguém da saúde, quando eu falo, até porque teve jogo do Flamengo ontem, né? Tem um grupo lá, a galera, todo mundo apoiando. Eu nem entro em discussão, porque a maioria é a favor, vou ficar sendo chato, que é contra, mas se a gente for conversar com qualquer enfermeiro, médico, pessoa funcionária de saúde, acho que eles não vão ser muito a favor disso. Sim, eles, né, com certeza, verdade. Mas, assim, na verdade, eu ainda apoio a questão mesmo de sem risco, sabe? De qualquer coisa que coloque o coletivo, a sociedade em risco, assim, de certa forma, eu também não... Quando eu falo que eu não vejo muito otimismo deles acharem que vai ser breve isso. Eles acham que isso vai se estender até ano que vem, enfim. Quem trabalha na área da saúde? Eu tenho minha irmã, por exemplo, que estava aqui agora, não sei se ela trabalha na área da saúde, e ela fala, olha, nas reuniões, o que a gente mais escuta é que eles não são muito otimistas em isso se resolver para breve, para agora, 2020. E mesmo a gente acreditando, não, mas isso vai passar, eu não sinto muito otimismo. Mas eu acredito também que a prioridade hoje em dia, assim, é a vida. A gente não pode deixar essa política que está aí nos influenciar, a gente não pode deixar achar que esse padrão educacional tem que estar, normal, que a gente tem que agir normalmente. Não está normal, a verdade é essa. A gente está tentando se adaptar, a gente está tentando se adequar, mas normal não está.
entendeu? Cada um tem uma situação, as suas limitações. Então, por mais que a gente acesse, a gente tente encontrar um jeito de se comunicar, ter uma conexão com os alunos, não é a mesma coisa, a gente sabe disso, entendeu? Então, assim, a princípio, o que a gente quer, o que eu quero, né, é que as coisas realmente melhorem, a saúde, a vida, né, as pessoas possam estar bem. É isso que acho que é o mais importante. Com certeza. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente vai cada vez mais ter que se adaptar a ter mais esse contato. No caso, o canal do YouTube é uma boa. E não só o Sim, canal do YouTube, a gente, querendo ou não, vai ter que aprender a mexer em novas ferramentas, né? A sim, gente teve uma geração que era, tipo, analógica, e aí começou tudo, né, fazia tudo no livro, caderno, máquina de escrever. Aí teve, tudo passou para a informática. Agora vai tudo cada vez mais passar para o virtual, à sim. distância. Sim, com certeza, é verdade. Isso aí é inevitável, né? A gente está num momento, já existia, só que, né, É. assim, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos mesmo, que falou que lá já existe um sistema de ensino à distância já há muito tempo. Tanto que ela era contra, porque o filho dela só tem 4 anos, o Dylan, 4, 5 anos, ela era contra porque educação infantil, ela falava que ela não conseguia imaginar, né? Ela até fez normal comigo e tudo. Ela, Paula, eu como professora eu não conseguia imaginar a alfabetização na educação infantil à distância e tal. Lá tem essa modalidade. E aí o marido dela era a favor, e ela não queria de jeito nenhum. Acabou que aí ele foi estudar numa presencial, normal, regular. E acabou que a escola mesmo regular, como a maioria das escolas estão fazendo, tá tudo sendo online. Aí ele agora fica, o marido dela fica falando, viu, se estivesse naquele mesmo sistema, ele já estaria habituado. Porque botar uma criança na frente do computador para assistir sentado uma aula, assim, online, é complicado. Né? Precisa realmente, literalmente, ter uma pessoa ali orientando, os pais ali. E isso não é uma realidade de todos. Imagina se tiver dois, três filhos, você vai conseguir acompanhar a aula online de dois, três filhos. Se você tiver gêmeos, vamos supor, você tem É, três gêmeos, na os mesma três turma, vão ficar lá na tela junto, é muito difícil. com Primeiro, certeza. porque eu tenho visto isso, várias coisas. Você tem que ficar toda hora silenciando e tirando do silencioso. Então, botar um fone de ouvido. Até pensei isso, a gente vai ter que Exatamente. voltar a ter aquele adaptador que tinha uma época para no mesmo dispositivo ter duas pessoas com fone de ouvido. Porque às vezes quando eu estou dando aula no Zoom, tem dois irmãos, duas irmãs juntos. Só que Isso aí o aí. ruído da casa fica mais forte. Enfim, são Viu? várias coisas que a gente vai aprendendo nova, tipo ficar filmando a folha assim não dá muito certo. Para corrigir, eu acho que o maior desafio no momento, eu acho que na educação infantil que você estava citando não tem muito isso, é corrigir o dever. Exatamente. A gente corrige às vezes na hora, e os próprios colegas, às vezes, um tira dúvida com o outro, ou olha para o lado sem ver, aí vai também aprendendo nessa dinâmica da sala de Sim, aula. e a correção, ela não se limita, né? Ela não se limita apenas um conteúdo, um acerto, a letra marcada certa, corretamente. É todo o aluno, ele é um todo. Né? Então, quando a gente vai avaliar, ou então a gente vai corrigir alguma coisa, assim, é muito subjetivo também. Eu acho que colocar numa caixinha, né? Não, infelizmente é o que a gente pode fazer, é avaliar ali pelo conteúdo que a gente passou e corrigir um gabarito, enfim. Mas, infelizmente, assim, a avaliação, o desenvolvimento, ele vai muito além do que aquele conteúdo que foi passado. Entendeu? Esse que Com eu certeza, acho a que gente essa é já uma vai, das. com o tempo, conhecendo a turma, a gente já sabe mais ou menos como cada criança raciocina, a gente já consegue Sim. antecipar que tal criança vai ter uma dúvida em tal conta, vai espelhar uma letra, Sim. e aí a gente já vai conversando durante a aula. Isso tudo fica muito diferente de ficar postar uma Sim, atividade. muito, muito. E quando você faz um trabalho que requer, né, por exemplo, o sexto ano, trabalha muito essa questão do protagonismo, da conscientização, de você levar um texto em que vai, né, gerar uma reflexão sobre aquele tema muito atual, uma notícia de jornal, alguma coisa voltada para isso. Como é que você faz na tecnologia? Por mais que você busque, ali você vai gerar uma discussão, né? E o que nos faz crescer, o que nos desenvolve, geralmente são as perguntas. São os questionamentos, né? E na internet, muitas das vezes, a internet cai, ou não acessa ou então você está sozinha com um aluno, ou então um aluno te manda no E o WhatsApp aluno no estando em casa, ele privado. fica mais constrangido de falar e todo mundo que está ao redor dele ouvir, a família. Às vezes ele Exatamente. falaria alguma coisa, isso também tem tudo, tem vantagem e desvantagem, né? Mas enfim. Sim, sim, com certeza. Mas é Você isso aí, fez, você dá voz aos alunos, é complicado, você também fez à uma pós em distância. gestão.
Sim, supervisão. Na verdade, eu sempre tive esse sonho, né? Enfim, não sei se isso vai concretizar, mas eu sempre quis muito ser diretora de um EDI, de um espaço de desenvolvimento infantil. Visto, justamente pelo lado lúdico, pelo lado de achar que. Acho não, tenho certeza, assim, é a base mesmo da criança, o desenvolvimento da criança, é ali que se constrói. Enfim, talvez por várias ideias, por várias metodologias, enfim, espaços que gostaria de realizar, de criar, mas a gente sabe muito bem que, devido a questões burocráticas, enfim, do sistema, mesmo da própria prefeitura, não sei se seria tão possível, questões de verbas, enfim. Mas eu sempre tive essa vontade. E aí eu tenho uma amiga, que é professora comigo, Karina, que a gente estava com essa ideia. Né? Nós fizemos muito voltado para isso, para a gente ter esse requisito de gestão, supervisão. Eu tive a oportunidade de ser supervisora antes de fazer a pós, em supervisão. Eu tive o privilégio, antes de entrar na prefeitura, em 2009, 2010. Eu fui supervisora na Escola de Artes Técnicas, lá na Mangueira, Tia Cris. e em Nova Iguaçu. Ai, linda, saudade, gente, dessa turma, desse pessoal. Eu tive a oportunidade de ser supervisora na Escola de Artes Técnicas e, assim, pensa no lugar em que eu era supervisora, era professora de literatura, mas que para mim foi uma escola. Foi uma escola. Eu aprendi tanto o universo das artes cênicas e o universo do carnaval, porque eu era sabe, fora d'água, um peixe fora d'água. Um universo que eu gostava, era apaixonada, mas eu não sabia, eu era contratada da FATEC, tá? Eu nunca fui efetiva do Estado, não, né? Na época eu era contratada do Estado, e aí me puxaram para dar aula de literatura na Escola de Artes Técnicas, e um ano de licenciando, né, sendo professora, me convidaram para ser supervisora. E assim, pessoas que me davam aula, praticamente. Então, eu tenho um carinho, uma admiração. Eu tenho eles no meu Facebook, na minha rede. Pessoas que falam assim, que me preencheram muito, que eu aprendi muito mais. Então, ser supervisora ali foi um aprendizado absurdo, porque eu aprendi muito o que é você dar autonomia, o que você realmente ver a cidadania acontecendo o tempo todo, num lugar em que tudo era muito livre, mas ao mesmo tempo tinha a parte técnica, porque na época eu era a coordenadora supervisora do módulo básico das matérias, mas tem um coordenador também do módulo técnico, que é a galera da marcenaria, da maquiagem do contra-regra. Todos esses cursos eram da parte tanto de carnaval quanto de arte cênica. Então eu ficava mais voltada para a supervisão das matérias básicas, como meio ambiente, literatura, matemática, enfim. E aí eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas maravilhosas e eu atuei como supervisora de uma forma que eu não imaginava. Eu achava que seria uma coisa muito padrão. Talvez uma escola, eu não tive, né? Eu não fui supervisora, não tive essa oportunidade de ser numa escola regular, assim, sem ser escola técnica, mas eu acredito que eu gostaria de ser daquela mesma maneira, aquela mesma pessoa, onde eu dou autonomia, onde você dá voz, você compartilha, você escuta as opiniões, você consegue captar as habilidades de cada um e aquilo ali aproveitar para o coletivo, aprender junto. Isso é magnífico. Sem aquela preocupação de uma ficar, o que outro vai achar, porque infelizmente tem muitas pessoas que acham, não, a pessoa ali sabe muito, eu não vou deixar ela falar não, nem fazer não, porque isso pode tirar o meu... Não sei se você está entendendo, pode tirar o meu foco. Lógico. Pode tirar um pouco o foco de mim, entendeu? Sendo que eu acho que o pensamento teria que ser esse, o pensamento teria que ser, vamos aproveitar o que a pessoa tem para todo mundo aprender junto? Também porque foi isso que eu fiz. Plenamente. Porque foi isso que eu fiz. Eu lá, assim, não assim, eu aprendi com eles. Eu fui falar na época do Tropicália, eu fui falar de Chico Buarque, né? E falar sobre a década de 64, da ditadura, numa aula que eu dei de literatura. E aí eu estava na sala... Na época do ensino fundamental. Da EAT, na época da EAT, isso, na época que eu era professora da escola técnica. E na sala de aula, eu tive um militante na época. Seu Antônio, na época devia ter uns 62. Seu Antônio militou. Eu sentei na cadeira de aluno e falei, seu Antônio, vai lá pra frente, por favor. Vai lá pra frente e dá a aula, você viveu aquilo. Nossa, eu lembro disso, me marcou profundamente, porque ele foi tão generoso. E depois ele ficou tão grato, porque eu falei, ele viveu. Eu falei assim, olha, tudo que está nos livros aqui, tudo bem, a gente precisa ler, nós precisamos ter o conhecimento teórico, é óbvio, mas o senhor viveu. Essa hora eu vou sentar aqui, na cadeira de aluno, o senhor vai lá pra frente, o senhor vai falar e vai mostrar pra gente o que foi aquela época, a sua militância. E assim, cara, que orgulho.
Que coisa maravilhosa, assim, eu fiquei... Foi uma das aulas brilhantes, assim, sabe? Ele falou o olhar dele, a visão dele da época que ele viveu. Eu nasci em 86, o que eu sei é que está nos livros que a gente está vivendo, e foi maravilhoso. Muito legal. Faltando aqui 10 minutos, vamos rumando para o fim, Poxa, onde tem umas passou rápido. perguntinhas meio aleatórias. Eu falei que passa rápido. O que você falaria para a Paula de 15 anos atrás, mais ou menos, da sua juventude? Se você Eu falei, encontrasse ela, fosse dar um conselho, assim, alguma coisa desse tipo. Perguntinha clássica. há 15 anos atrás, estava adolescente, por aí. Olha, primeiro eu ia dizer que para eu não desistir dos meus ideais mesmo, sabe? Não desiste dos ideais, do seu posicionamento, dos meus posicionamentos, para eu ter certeza, segurança daquilo que eu quero e firme, determinação. E eu diria assim que vai ficar tudo bem, que eu vou conseguir conquistar os objetivos. Eu acho que eu diria para a pessoa que está aqui hoje ter esperança, para não desistir, não ter muito medo. Eu sempre fui muito pouco medrosa, não tinha muito para poder agir. Eu queria fazer, mas às vezes eu esperava uma pessoa falar, não, vem, Paula, aí eu ia. Mas assim, eu tomar atitude. Então, eu acho que eu diria assim que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, continua com seus posicionamentos, continua realmente tendo seus ideais. Eu acho que e nunca vendo seu caráter, sua índole, sua ética. Isso eu aprendi com meus pais, eu acho que eu levo para a vida. Eu acho que nada compra o seu caráter, isso é o principal. Também. Encantada com os relatos da tia Paula. Gratidão, Angela Souza falou e a Socorro falou que tem orgulho de fazer parte dessa equipe. O que Tenho para muito orgulho. você é a felicidade? O que é felicidade? Felicidade, subjetivo. Mas bem, felicidade, na verdade, é você estar bem. É você estar bem mesmo. Porque às vezes a pessoa está bem por fora, né? Ah, eu tô bem. Mas por dentro, quando vai botar a cabeça no travesseiro, começa a vir uns pensamentos que, né, não tá tão bem. Eu acho que você tá bem consigo mesma. Acho que isso é o principal. Aí sim, você vai estar bem com a sua família. Você vai estar bem para resolver as coisas que pode até vir as dificuldades, mas você vai estar com clareza para resolver. Você, nesse momento, para mim, felicidade nesse momento é estar realmente junto, assim, com todos que eu amo, com meus amigos, com minha família. Viajar, sabe? Eu sou apaixonada por fazer trilha. Gente, como eu tô com saudade de viajar, fazer trilha, de ir pra praia. Eu não fui pra praia até agora, assim. Eu fico doida, louca pra ver o mar. Eu Então, dei uma acho que escapadinha felicidade é 2 isso. vezes. Mas não estou abusando, não. E, enfim. É. Não, só ter os cuidados. Eu tenho que ir também no mercado, sair ao médico, mas é sempre tendo os cuidados aí. Tem uma amiga que saiu de carro outro dia, primeiro dia agora, assim. Depois já estamos em 90 e poucos. Né? Ela pegou um carro e saiu, falou que saiu, não saiu do carro, pegou o carro, deu um rolê e voltou. Não, mas às vezes a Às gente vezes é bom precisa. também, não, a gente precisa, porque eu moro num Precisa. kitnet, Não, a tem situação. criança Eu tô limitada. quase indo ver o mar, meu Deus do céu, que ninguém me cura. Não, eu acho que uma vezinha assim, sem arriscar muito, dá pra ir pra. Depois você fica um tempo de novo, assim, tipo, volta e fica um pouco na base de novo do bunker da quarentena. Cara, é verdade. O que pra você é o amor? O amor. Olha, o amor é tão intenso, mas ao mesmo tempo ele é tão. Eu acho que o amor ele tem que ser natural, sem pedir nada em troca. É você ver o outro feliz, você ver a pessoa feliz e basta, sabe? É não pensar muito em si. Porque quando você. Eu sempre falei isso, é verdade. Quando você quer ver aquela pessoa que você ama feliz, quando você ama, quando você vê o sucesso da pessoa, aquilo, você se alegra com aquilo, e você não pede nada em troca. Eu acho que isso é natural, isso é o amor. É quando não é cobrado, não é julgado. O amor é isso, ele é simples. Por incrível que pareça, ele é muito simples. E é isso, acho que o amor tem que ser isso, sabe? Aquela simplicidade, aquele companheirismo, sem cobrança, sem julgamento. E que a gente fique feliz com a felicidade do outro. Sabe? Quando o outro conquista, você torce. E basta. É Né? difícil às vezes, né? Sim, com certeza. Aceitar o jeito que você é, eu acho A que quando gente você não encontra isso. cultivar o sentimento de inveja, às vezes não necessariamente no sentido mais negativo possível, mas Exatamente. Eu acho que essa reciprocidade, assim, ela é fundamental. A gente tem isso. Não é fácil, mas a gente sabe que tem por aí. E o amor, ele não necessariamente é de um homem e uma mulher, de uma mulher com mulher, um homem com homem, a gente sabe. É um amor mesmo de
de um amigo, né, de uma amiga. Eu vou te amo para as minhas amigas. Eu falo de verdade. Eu falo, amiga, eu te amo. Eu falo, minha mãe, nossa, todo momento da minha mãe tão delicado, Caio, que eu olho para ela, a vontade que eu tenho é só falar todo dia, mãe, a senhora sabe que eu te amo. Então você falar eu te amo, a gente às vezes tem um certo pudor de falar eu te amo. Então, mas não é eu te amo de pouco para fora, é falar eu te amo, sabe? Com esse amor que eu falei, é você ver o outro bem, feliz. Aí isso é amor. É verdade. Tem um comentário aqui, sem pedir nada em troca, que saudade. Tio Caio, gostaria de dizer o quanto. Calma aí, eu apertei errado aqui. Estou te conhecendo melhor. Nessas lives, enquanto que a gente corre, ele não deixa pra conhecer a verdade. É verdade, é verdade. E as outras pessoas também. Tem muita gente da faculdade que falou isso, porque faculdade, você às vezes está num período, depois você faz matéria com uns, com os outros, um vai para um canto, outro vai para o outro, e várias pessoas aqui estão sabendo mais ou menos para onde foi cada um. Com E certeza. Tia Socorro vai entrar também. Pode falar aí, pode fazer. E pode Então, botar tua mãe também, que a sua mãe já foi entrevistada e pode fazer uma live também, falando aí isso da aí, maré quero ver o da live antigamente. aqui. A É gente isso quase não falou sobre a mesmo. maré, eu falei, passa rápido, tem vários assuntos que ficam pendentes, passa voando. Passa Temos voando. aqui 4 minutos, você está vendo alguma série aí? Deixaria uma indicação de filme ou série? Ou Olha, tá música, aí ou livro tá aí também, uma, eu sou suspeita pra falar, porque eu acho que todo mundo sabe que sou apaixonada por Anne com I. Anne com I, assim, é um best-série que virou uma série e eu tô na torcida para que eles ouçam a gente e façam a continuação, porque parou na terceira temporada. Mas eu tenho outras, assim, eu tô vendo que As Telefonistas, pra mim, foi uma surpresa. Eu estava com uma coisa meio assim de assistir. Que é série espanhola, eu vejo também os populares, tá lá, Casa de Papel, já assisti todos esses. Isso até me atrapalha um pouco com as leituras, vou te falar, porque às vezes eu fico na dúvida hoje se eu leio, se eu vou ver série, e as séries têm me ocupado mais tempo, tá? Eu confesso. porque dá menos Mas trabalho, mas também é mais divertido. A gente merece descansar um pouco também num momento sim, tão sim, difícil, sim, sim. porque Até querendo ou porque não, a gente a está leitura nem sempre é cansado tão prazerosa, de depende. informações ruins, né? Nem de exercício de esforço, né? De esforço emocional. Verdade. Mas eu estou assistindo as telefonistas que tem uma temática de empoderamento, né, da mulher incrível. Eu nem Assim tinha ouvido como o falar conto da nisso. Aya, né, o conto da Aya, The Handmaid's Tale também tem essa parte do empoderamento. É uma série que nos choca, Tem aquela mas parte assim também do Netflix, séries com mulheres fortes, séries e filmes de mulheres fortes. Deve ser a eu lista que você tá. É isso aí, pode botar na play lá, porque eu provavelmente já assisti quase que todos, porque me inspira. Eu gosto de assistir aquilo que me identifico, que me inspira, que, enfim, me faz refletir. E também, claro, vira e mexe eu assisto uma La Casa, que eu gosto, né? Vira e mexe eu assisto um Orphan Black também. Orphan Black também é bem legal. Tem umas séries que são mais pra suites também. E tenho que confessar que eu sou apaixonada por The Big Bang Theory e Brooklyn Nine-Nine. Falei, pronto. Brooklyn Nine-Nine é uma comédia, um besterol, mas não, tem dias que você só quer rir, só quer Ah, com relaxar. certeza. Então, às Você tem um pouco vezes, de humor, rir, né? Ficar só vendo coisa cult profunda é com difícil. certeza. Nesse momento agora, atual, que eu tô assistindo é The Good Doctor. Eu tava doida pra assistir The Good Doctor um tempão. Eu não assisti, porque eu acho que Grey's Anatomy tem tantos episódios que eu tô parecendo, eu não quero The começar não, Good mas eu sei Doctor, que se eu não me engano, é com o menino que era o do Sexto Sentido, né? A autismo. criança. E no autismo, não, acho que não, mas ele faz um Não, confundi. autista. Eu acho que não, que o que fez o Sexto Sentido, ele tá até bem fortinho. Eu não tô tentando lembrar o nome dele, mas ele faz um médico autista e tem todo um. É muito interessante, assim, a série eu tô gostando muito. Tô começando a assistir agora, tem essa semana, mas eu tô gostando bastante. Legal. Adriele. Oi, professora Paula, tudo bem? Sou eu, Adriele, Angela Souza. Dúvida cruel, leitura ou Ô, série? sério, com certeza, sempre. Sempre fico. É verdade. Eu fico mais vendo YouTube, eu fico vendo vídeo no YouTube, eu não vejo nem série nem leio. Eu fico vendo rede social e notícias e vídeos. Não, é bom que se atualiza, fica sempre Ah, atualizado da sobre fábrica de chocolate, a Anne falou aqui, é o da fábrica de chocolate. Boa, Anne. o ator, né? O ator que É, faz, viu? Eu tô assistindo esse. Eu preferi esse, que eu acho que só tem 3 temporadas ou 4. Grey's Anatomy tem, acho que 14. Eu falei, não, tem que ser pra maratonar muito, mas eu ah, também tô doida pra não dá não. assistir. Dá não. Depois que passa de 4, 5 temporadas eu já desisto. Só Game of Thrones eu fui até o final, Breaking Ó, Bad.
Também assisti, viu? Também gostei Eu disso. me decepcionei com o final, me decepcionei um pouco, mas pode ficar pro Idem, outro episódio. idem. Não, isso aí já é É ruim uma você ver seis live inteira. episódios pra chegar no sétimo e estragar o episódio, sabe? Nem começo mais. Exatamente. Ó, Veja filme de uma hora, se tiver ruim, eu saio. Dou séries que o pause. final decepcionam, isso dá tema de um canal do YouTube, tá? Dá. Séries que o final decepcionam. Não, Eu acho falando do que canal do uma. YouTube, vamos focar isso do canal do YouTube. Temos 30 Ó, segundos aqui. aí a gente vai. Pode me convidar que séries também eu já assisti um monte. Aí me convida lá Beleza, vamos também. fazer mais vezes. Vamos na vibe do Bolô Fofô. Fazenda do Zenon também é muito bom, Tia Cris. Tia Cris vai ser entrevistada? Tia Cris